Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal e especialista em plantas ornamentais e hoje vou ensinar vocês como recuperar orquídeas debilitadas, como fazer uma UTI para recuperar as suas orquídeas com garrafa PET. Quem nunca teve uma orquídea bonita, florida e saudável como essa, e com o passar do tempo, a sua orquídea ficou como essa, ó, um cenário triste, um cenário desanimador e que em muitos casos, se não cuidar, ela acaba acontecendo isso aqui, ó, a sua orquídea acaba literalmente morrendo, apodrecendo, tá? Então, muito cuidado na hora que a sua orquídea começar a apresentar sinais que, ao invés dela evoluir, melhorar, ficar cada vez mais bonita, ela começa a regredir, ela começa a definhar e acaba perdendo aquele aspecto saudável dela. Tem jeito? Tem solução? Tem! Nós vamos agora aprender a recuperar essa orquídea. Primeiro passo, você vai pegar a sua orquídea debilitada, tá? Aqui eu tenho uma mini Phalaenopsis, aqui eu tenho uma mini Phalaenopsis variegata, olha só. Uma planta que tá triste, tá? Desanimada, feinha. Olha a diferença de uma saudável, gente. Olhem a diferença. E vale a pena recuperar? Vale, porque em muitos casos a planta ela tem um significado, uma simbologia para você. Uma planta que você ganhou de presente, uma planta que você lutou para adquirir, porque tem algumas orquídeas que são caras pra caramba, hein? Em outros casos, plantas raras, difíceis de encontrar no comércio e que vale a pena se esforçar para recuperar. Vamos lá, ó. Primeiro passo, retire a sua planta do vaso, tá? Aqui, ó. Puxei ela. Vou tirar. Opa, Phalaenopsis variegata tombou. Tá na hora de passá-la para um vaso maior. Vou tirar essa aqui também, ó. Vou fazer com as duas, tá? Com a ponta dos dedos, bem delicado, ó. Eu vou limpar. Eu vou tirar o excesso de substrato. Aliás, não é o excesso, eu vou te retirar todo o substrato, tá? Essa aqui já ficou limpinha. Nossa, gente, tá com 100 raízes. Para a orquídea, o sistema radicular, as raízes, né, são fundamentais para o seu desenvolvimento. No momento que ela não tem raiz viva, raiz saudável, isso é um péssimo sinal, hein? Então a estufinha, ela é uma maneira de incentivar, estimular a formação de novas raízes e até mesmo hidratar, manter a folhagem mais limpinha, tá? Limpei essa e vou limpar essa também, ó, com a ponta dos dedos, retiro o excesso. Se tiver raízes podres, secas, tá? Você avalia na hora, você também pode retirar. Essas aqui ela tá com excesso, ó, tá tudo seco, gente, ó. Não adianta nem manter, ó. A minha tesourinha é uma tesoura limpa, esterilizada. Você pode esterilizar ela na boca, na chama do fogão. 5 segundos de um lado, 5 segundos do outro, pronto, está esterilizada. Muito importante porque no manuseio das orquídeas você pode passar doença, né, de uma planta para outra. Ó, limpei as raízes da minha orquídea e agora eu vou colocar um ingrediente, um produto maravilhoso para ajudar no seu processo de recuperação. Deixa eu pegar ele aqui. Canela em pó. Sim, a canela utilizada na cozinha, você vai, ó, aplicar canela nas raízes, tá? Ó, bastante canela. Como as raízes estão levemente úmidas, a canela gruda nas raízes, tá? Coloquei canela e agora nós vamos montar a nossa estufinha de garrafa PET. Você vai pegar uma garrafa PET, cortar a garrafa PET e encaixar as duas partes, ó, onde eu encaixo e vou formar a estufinha. Na estufinha da garrafa PET, ou UTI para orquídeas, você não pode furar a garrafa e ela tem que estar com a tampa bem vedada, tá bom? Não pode deixar furo na garrafa, tá? Peguei, cortei ela e agora eu venho com um musgo de floricultura, também chamado como esfagno. Esse esfagno vocês compram
em casas de jardinagem, em floriculturas. Esse saco maior aqui, na maioria das situações, é muito esfagno. Você compra pacotinho pequenininho a partir de R$3, não é um material muito caro não, tá? Um pacotinho bem pequeno já resolve no caso dessa estufinha. Olha só que dica interessante, hein? Esse esfagno, esse musgo de floricultura, eu coloquei ele na água quente por 5 minutos, deixei ele fervendo. Qual o objetivo de ferver ele? Você também pode colocar esse potinho com musgo úmido, molhado no micro-ondas durante 5 minutos, mas eu prefiro ferver ele em água, tá? O objetivo de ferver esse esfagno é esterilizar ele, matar qualquer agente que possa causar uma podridão nessa sua planta, um fungo, uma bactéria ou até mesmo uma praga instalada nesse esfagno, nesse musgo. Você ferve, deixa esfriar e depois de frio você vai fazer isso aqui, ó. Você vai espremer o excesso de água, tá? Espreme bem, bem espremido mesmo, ó, porque vocês já vão entender o porquê, ó. Tá? Bem espremido. Vou colocar em um outro potinho esse musgo úmido. E agora vem o pulo do gato, a dica de ouro para você estimular o enraizamento dessa orquídea na estufinha de garrafa PET ou UTI para orquídeas. Os enraizadores. Esses enraizadores vocês podem encontrar várias marcas no mercado. Esse aqui é da Forte. Tem o Radimax também, que é muito bom. Vocês compram pela internet. No Mercado Livre tem, lá no Google, né, nos sites que vendem materiais para jardim, vocês podem comprar. Entrega em todo o Brasil, até a turma lá do Acre, do Tocantins, lá de São Luís do Maranhão e outras cidades, todo mundo vai receber, tá? Vocês vão comprar esse produto e vão diluir ele de acordo com a orientação do fabricante. Aqui, ó, tá bem claro, ó, replantio de orquídeas. Deixar o substrato de molho na solução preparada por apenas 10 minutos e escorra o substrato e replante a orquídea. A dose é uma tampa, 5 ml em 1 litro de água, tá? Então aqui eu vou pegar meio litro de água, não preciso preparar 1 litro, porque é pouquinho esfagno, né? Depois de utilizar esse líquido, vocês podem molhar as suas plantas diversas com esse produto, porque ele vai estimular o enraizamento. Não precisa jogar fora, tá? Como é meio litro de água, eu vou colocar meia tampinha, tá? Não viu ainda a coloração dele? Olha só como ele é, ó, tá? A coloração é bem escura, enraizador, tá? É um produto bem interessante, tem outras marcas também no mercado, ó. Agora eu vou colocar essa meia tampinha em meio litro de água. Misturo bem. E vou colocar no meu musgo, ó. Vou hidratar ele com essa solução com enraizador, tá? Deixo um pouquinho, uns minutinhos ali para ele absorver, tá? Lógico, aqui no vídeo eu não vou esperar tanto tempo, que eu preciso gravar ele para vocês, né? Ó. Depois eu escorro, mas não precisa apertar muito não, tá? Ó, eu apertei, mas deixei ele úmido, tá? Não aperta com muita força, deixa ele levemente úmido. E agora você vem com esse musgo e você vai colocar dentro da sua garrafa PET, ó. Com as pontas dos dedos, você espalha bem ele no fundo da PET. Vamos ver se tem mais um pouquinho aqui, ó, para não desperdiçar. Ó, coloco. Pronto. E agora eu venho com a minha orquídea debilitada, tá? Ó, tem essa e tem essa. Eu vou plantar essa variegata. Aliás, ela tá com uma haste floral seca. Ó, aproveito para cortar. Não tem função aqui. Murilo, corto as folhas meio amareladas, danificadas? Não, não corte, porque essas folhas elas ainda estão fazendo o papel da fotossíntese para a planta, deixando ela forte, tá? Se você retirar, a planta vai ficar ainda mais debilitada. Só retire as folhas se elas estiverem podres ou muito amarelas, tá bom? Aqui não tem sentido eu tirar. O amarelo dela é da variegação, não é de nenhuma deficiência ou problema, tá? Com a ponta do dedo, eu vou abrir aqui um berço de plantio no centro da minha UTI. Opa! Ó, eu venho com a minha mudinha de orquídea, encaixo ela com delicadeza nesse musgo.
embebido nessa solução com enraizador. Aperto bem para que esse musgo fique bem aderido ao sistema radicular da orquídea. Não cubram as folhas, hein? É só para deixar as raízes cobertas com o musgo. Se vocês cobrirem as folhas, elas vão apodrecer, tá? Tá bem firme? Tá. Observem como ficou, tá? Minha orquídea já está plantada a minha orquídea já está plantada nesse musgo com a solução com o enraizador. E agora, antes de fechar a estufinha, eu venho com o meu borrifador e dou mais uma borrifada só, tá? Borrifo. Pronto, agora eu fecho a minha estufinha. Verifico se ela está bem vedada. Ó, importante, hein? A garrafa ela precisa ser transparente. Não vão utilizar garrafas esverdeadas de outras cores. O importante é entrar luz natural. Fechou a sua garrafa, a sua estufinha de garrafa PET ou UTI para orquídeas, você vai deixar ela em um local bem iluminado, sem a incidência direta de sol, porque senão o sol vai cozinhar literalmente a sua orquídea. E agora ela vai passar por um processo de recuperação. Não precisa ficar abrindo o tempo todo a sua UTI para orquídeas, tá? O importante é você só verificar se ela está úmida. Geralmente, uma vez por mês ou a cada 20 dias, você precisa dar uma borrifada de água. Pode abrir, não tem problema, borrifa a água e fecha novamente. E a sua orquídea vai começar a hidratar. A sua orquídea vai começar a ter estímulos para produzir novas raízes. E olha só que legal, aqui eu já tenho uma em processo de recuperação, gente. Olha que legal, a estufinha estimulou a orquídea a produzir novas raízes. Isso é um ótimo sinal que ela está se recuperando. E você deve estar perguntando aí, ô Murilo, quanto tempo eu vou deixar a minha orquídea na UTI? Depende do estado dela. Você pode deixar 30 dias ela para recuperar as folhas, quando ela está meio murchinha, debilitada, mas geralmente, eu sempre deixei de 3 a 4 meses, tá? Mais ou menos essa aqui, ó, ela ficou 3 meses no processo de recuperação para produzir novas raízes, tá? Então é um processo mais lento. Regiões com um clima mais quente, úmido, com um calor moderado, até estimula essa regeneração, essa recuperação mais rápida. Regiões mais frias do Brasil, o processo é mais lento. Muito importante deixar em um local bem iluminado, sem a incidência direta de sol, tá bom? Cuidar com a umidade e aguardar, ter paciência, observar. Quando a planta começar a emitir novas brotações, é sinal que ela já está recuperando e mais 30 dias depois dela soltar novas raízes, você pode passá-la para um vaso definitivo, tá bom? Outra pergunta que eu aposto que vocês devem estar pensando, nossa Murilo, eu tenho uma orquídea maior, uma orquídea grande, como é que eu vou colocar ela numa garrafa PET? Ela não cabe. Orquídeas maiores, vocês podem pegar um saco plástico transparente, maior, grande, que vocês podem adquirir de tamanhos diversos, tá? Vocês vão colocar o musgo no fundo desse saco, plantar a orquídea nesse musgo tratado, hidratado com a solução com enraizador, vão fechar ele e pendurar. Vocês vão pendurar em um local iluminado, vão criar também uma estufinha com saco plástico, tá? É possível, dá para fazer também. Só cuidado para esse saco não ficar muito fechado demais, tá? Tentem colocá-lo de maneira que fique um espaço para ventilar, um espaço com ar dentro do ambiente para a orquídea começar a se recuperar. Vamos agora passar para um vaso definitivo, gente. É o momento onde ela vai ficar feliz, ela vai encontrar espaço para se desenvolver. Vamos lá, aqui nesse caso, essa mini Phalaenopsis, eu vou pegar um vaso
tá? Que comporte ela, não precisa plantar num vaso muito grande, porque ele tira a estabilidade da planta. Às vezes um vaso muito grande retém muita umidade, atrapalhando no seu desenvolvimento, não ajuda na estabilização da orquídea. Planta, vai subindo os degraus, como se estivesse subindo uma escada da evolução, a escada do crescimento. Passe ela para um vasinho maior e depois, após 1 ano, 2 anos de cultivo, passe ela para um outro vaso, tá? Vasinho de plástico normal, com furinhos na parte de baixo. Importante se atentar a isso, né? Porque tem muitos vasos que não tem o furo. Nossa, esse aqui tá até com etiqueta, ó. Deixa eu tirar a etiqueta. Tem muitos vasos que não tem o furo para escoar a água, hein? Fiquem atentos em relação a isso. Colocar brita no fundo para drenagem. Tá? Muito importante, que a água em excesso, água empoçada, parada, fatal para as orquídeas, que em sua maioria são epífitas, né? Não gostam de ter água acumulada no seu sistema radicular. Vou pegar um substrato próprio para orquídeas, um substrato à base de casca de pinos tratada, aonde foi retirado o excesso de tanino. É uma substância que traz a resistência para a madeira, mas que às vezes atrapalha o desenvolvimento das orquídeas. Então, para tirar o tanino, muitas empresas beneficiadoras de substratos acabam deixando a casca de pinos de molho na água por várias semanas, onde essa água é trocada e é retirado o excesso do tanino, que é prejudicial para o enraizamento das orquídeas, tá? Tem casca de pinos, tem musgo também de floricultura, esfagno, e tem carvão vegetal também na composição, ó. Ó, esse substrato aqui é comprado pronto, tá? Aqui, ó. Vou pegar ele. A proporção você deve estar pensando, ó. Aqui tem 2 partes de casca de pinos, uma parte de carvão vegetal sem queimar. Não é o carvão da churrasqueira que você assou a sua carne e pingou gordura e sal, gente. É carvão vegetal sem utilizar, né? E mais uma parte de esfagno. 2 partes de casca de pinos tratada, uma parte de carvão vegetal picado, tá? Em pedaços maiores, e uma parte de musgo de floricultura, o esfagno, tá? Ó, coloco ele aqui no meu vasinho, tá? Espalho bem o musgo, né? A função do musgo é reter umidade para as raízes da orquídea. Ó. Acho que eu coloquei muito. Agora eu pego uma colher. Eu adoro guardar alguns utensílios da cozinha para utilizar no jardim. Eu venho e vou retirar. Olha só que legal, ó. Ó, vou puxar a minha orquídea. Olha que lindo. Vamos ver se o câmera consegue pegar. Gente, olha que legal. As raízes saindo. Gente, novas raízes são sinais de que a orquídea está em processo de recuperação, que a UTI deu certo e que agora é só você não descuidar com a irrigação, não descuidar com a adubação, que a sua orquídea vai sobreviver, hein? Lutou tanto tempo para recuperar ela, não descuida, não relaxa depois de plantar, tá bom? Pedido meu para você. Agora vou colocar a orquídea aqui no vaso. Ó. Venho com o meu substrato, novamente. Coloco delicadamente para não quebrar essas raízes novas que vocês viram surgindo, hein? Cuidado, cuidado para não quebrar a raiz, gente. Poxa, ela lutou tanto para sobreviver, para produzir essas novas raízes, para vocês agora na hora do plantio quebrá-las, né? Cuidado, ó. Coloquei. Agora a primeira rega pode ser generosa, eu vou molhar bem o substrato, encharcando ele mesmo. Como ele tem uma camada de drenagem, ó, a água escoa tranquilamente por ele, ó, tá? Reguei ele generosamente, essa primeira rega, tá? Reguei. Vocês já podem, se quiser, colocar um adubo que vai sendo liberado aos poucos para a sua orquídea, como um bocache, por exemplo. Eu vou pegar aqui um bocache, uma colher. Onde está minha colher? Onde tá minha... Aqui, ó. Vou pegar uma colherzinha de café do bocache. Ó. Uma colherzinha de café e vou espalhar
ao redor da minha orquídea, do sistema radicular dela, tá? Ó, espalhei. E agora eu vou pegar um borrifador, tá? Não utilizo o regador dessa vez, porque a força da água vai acabar lavando o meu bocache, eu não quero isso. E com delicadeza, ó, você vai empurrar esse bocache para dentro do substrato com o borrifador, tá? Ó, com delicadeza. Pronto. Porque toda vez que você molhar, você pode molhar elas com o borrifador, ó, tá bom? Molhando bem o substrato. Agora ela recebeu uma adubação orgânica, com um adubo que vai liberando devagar os nutrientes para ela, tá? Mantenha uma umidade moderada. Essa umidade depende muito do clima da região. O Brasil é um país muito grande, com climas bem diferenciados. Nós temos regiões com um clima muito seco, nós temos regiões com um clima mais úmido, tem regiões onde a baixa umidade do ar, a água evapora muito rápido. Então, cada região do Brasil tem um jeito de molhar a sua planta. O importante é sempre manter uma umidade moderada. Começou a secar, molha, tá? Molha mais o substrato, evite deixar água acumulada aqui nas folhas, no caso dessa Phalaenopsis, e pronto, ela vai começar a se recuperar, ela vai se desenvolver, que agora ela tem um meio aí para poder se desenvolver, né? Lindamente. E depois, após 3 meses de você fazer isso aqui tudo, você vai pegar um adubo solúvel, um adubo foliar, próprio para orquídeas, geralmente a 1 grama por litro de água. Esse aqui é o adubo Peters, tá? Tem a linha da Forte Jardim, tem esse adubo aqui, tá bom? É maravilhoso, um adubo muito bom. Ele é absorvido rapidamente pela orquídea. A adubação orgânica, ela foi utilizada no início, porque ela é de liberação mais lenta para a planta. E agora, se você quiser, isso aqui é opcional, tá? Você vai dar uma turbinada no desenvolvimento e, de acordo com a formulação do adubo, você pode também comprar adubos com nutrientes específicos que vão estimular a floração da planta. Olha só que legal. Então aqui eu vou colocar meio grama, né? Porque eu tenho meio litro de água aqui no meu borrifador. Ele é solúvel, ele se dissolve rapidamente, ó. E agora eu vou aplicar nas folhas. Ele é um adubo foliar, mas vocês também podem molhar, encharcar o substrato, porque as raízes também têm capacidade de absorver esses nutrientes, tá? Pronto, apliquei o meu adubo foliar e vocês podem repetir a cada 15 dias para ter essas orquídeas padrão produtor de plantas ornamentais, tá bom? Legal essa dica para a recuperação de orquídeas debilitadas com a estufinha de garrafa PET ou UTI. Bacana, hein? Espero que vocês testem, tenham paciência para a planta ter o seu tempo de recuperação e, outro pedido, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Clica lá em compartilhar, mande no WhatsApp, no Facebook, no Stories do Instagram, ajudem a espalhar a informação. E não esqueçam também de seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube, dar o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais conteúdos para vocês. E toda quarta-feira às 19h30 eu estou lá no Instagram da Espanhol Plantas respondendo às dúvidas de vocês ao vivo. Até o próximo vídeo, um beijão para vocês, um grande abraço e até mais!